Bom dia! Hoje são 6 de novembro de 2018, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 7º vídeo da série Ex-Ateu, Augusto Cury. Estou aqui fazendo uma pequena série analisando um vídeo do Augusto Cury sendo entrevistado pelo Marcos Barbosa. O Augusto Cury nesse vídeo fala como ele deixou de ser ateu, correto? Estou aqui fazendo uma análise. A resposta é, diante da pergunta, por que o Augusto Cury não é mais ateu? Por quê? A resposta dada por ele é, deixei de ser ateu após conhecer profundamente, não ria por favor, após conhecer profundamente a personalidade de Jesus nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Certinho? Só por isso o Augusto Cury deixou de ser ateu. E estou aqui fazendo uma análise. Muito bem. Na explicação desse vídeo, vou trazer aqui algumas passagens deste livro aqui. Certinho? Aqui é uma biografia de Rubem Alves, correto? É uma pena não viver. Uma biografia de Rubem Alves. Certinho? Muito bem. Vou aqui trazer para esse vídeo algumas afirmações do Rubem Alves, correto, gente? Então vamos aqui a mais um trecho da resposta de Augusto Cury ao jornalista Marcos Barbosa. Vamos aqui, certinho? Muito bem. O título é Ex-Ateu Augusto Cury, 7º vídeo, não é? Estou aqui, como já disse no início, fazendo uma análise do vídeo que aí está no YouTube, com o título Ex-Ateu Augusto Cury fala como virou cristão. O título aqui já está errado. Já está errado. Por quê? Porque o Augusto Cury não é um cristão. Ele não tem religião, correto? Quem entrevistou o Augusto Cury foi o jornalista Marcos Barbosa, que deve ser evangélico. Muito bem. A primeira pergunta, porque o Marcos Barbosa, ele fez 3 perguntas, certo? 3. Estou ainda analisando a primeira pergunta e as respostas do Augusto Cury. Certinho, gente? Então, o Marcos Barbosa perguntou ao Augusto Cury: Doutor Augusto Cury, como que aconteceu um ateu convicto como o senhor, de repente, o senhor conheceu Jesus? Descobriu quem é Jesus? Se tornou um cristão? Eis aí a pergunta, cheia de erros, né? Como já mostrei em outros vídeos. Vamos pegar agora mais um trecho da resposta do Augusto Cury a essa pergunta formulada por Marcos Barbosa, correto? Então aqui está mais uma resposta do Augusto Cury. Diz o Augusto Cury: assim, eu deixei de ser um ateu, um dos grandes ateus da história. Não ria, peço novamente para que você não ria, porque atrapalha a minha explicação aqui. Estou aqui, ó, ouvindo suas risadas aí. Por favor, não ria, isso aqui é coisa séria. Pois bem, o Augusto Cury diz: eu deixei de ser um ateu, um dos grandes ateus da história, e percebi que a procura por Deus não é um ato de pequenez intelectual, mas um ato inteligentíssimo da mente humana. Muito bem, correto? No vídeo anterior, número 6, eu analisei isso aqui, gente, ó. Eu deixei de ser ateu, um dos grandes ateus da história. Eu analisei isso aí, correto?
Agora eu vou analisar a outra parte da resposta, quando Augusto Cury diz que a procura por Deus não é um ato de pequenez intelectual, mas um ato inteligentíssimo da mente humana. Ele diz aqui que quando o homem procura Deus e deuses, o homem aí mostra sua inteligência. Não ria, novamente eu peço, não ria. Isso aqui é coisa séria. É o psiquiatra Augusto Cury que está falando. Não ria. Então o Augusto Cury está dizendo que quando uma pessoa acredita num Deus qualquer, essa pessoa age com muita inteligência. Correto? Com muita inteligência. Corretinho? Muito bem. Então vamos para cá. A primeira comparação. Aqui temos o Augusto Cury e aqui temos o Sigmund Freud. Faltou o D aqui. Sigmund Freud, correto? Sigmund Freud, a quase totalidade das pessoas já ouviu falar. O Augusto Cury, nem todo mundo, não é? O Augusto Cury é psiquiatra. O Sigmund Freud também foi psiquiatra, formado em medicina, neurologista. Ele foi psiquiatra até aí inventar a psicanálise, o pai da psicanálise, correto? Muito bem. A diferença de Freud para Augusto Cury é imensa. Imensa. Correto? Sigmund Freud, para você ter uma ideia, ele morreu em 1939. Ali, no nascedouro da Segunda Guerra Mundial. Ele morreu em 1939. O Augusto Cury nasceu em 1958. 1958. Ou seja, o Freud morreu em 1939. Hoje estamos em 2018, não é? O Augusto Cury está no auge de sua carreira como psiquiatra, não é isso? Atualmente, faz livros, palestras, não é isso? Pois bem, então vamos pegar aqui a morte de Freud, 1939 até 2018. São aí 79 anos de diferença, de distância, não é? Do Freud para o Cury. Então, quando Freud já era um gênio na neurologia, ele já era um gênio na psiquiatria, na psicanálise, o Cury nem era nascido ainda. Nem era nascido ainda, o Cury, entendeu? E hoje, uma distância aí de 79 anos de Sigmund Freud, da morte dele, até hoje. Então você vê que a diferença é grande, gritante, correto? Muito bem. O Sigmund Freud, sim, foi um dos grandes ateus da história. O Augusto Cury, ele diz que foi. Não se conhece um livro de Augusto Cury em que ele ali criticava a crença religiosa a favor do ateísmo. Eu não conheço. Fiz uma pesquisa rápida sobre a bibliografia dele e nada. Sigmund Freud foi um grande ateu da história. O Augusto Cury, não. Correto? Muito bem. Então o Augusto Cury diz aqui na entrevista que quando uma pessoa procura por deuses, por crença em deuses, essa pessoa age com muita inteligência. Isso é um ato inteligente da mente humana, quando procura deuses, correto? Já o Freud, pai da psicanálise, um monstro no mundo da mente humana, Freud dizia o contrário do que diz Augusto Cury. Freud dizia que quando o homem recorre a deuses, esse homem pratica um ato de demência mental, fraqueza mental. Este homem age com a neurose, que é uma anomalia. Então, quando o homem procura deuses para se satisfazer, para preencher suas dúvidas,
Esse homem, segundo Freud, age com demência mental. Ele não tem o cérebro normal quando ele procura deuses. É uma neurose obsessiva coletiva da humanidade. Entendeu? A diferença para Freud e o Cury. Os dois dizem coisas diferentes, correto? Muito bem, vamos ao Rubem Alves. Certinho? Depois eu digo quem foi Rubem Alves. Existe um vídeo no YouTube, com o título Perguntaram-me se acredito em Deus. Perguntaram-me se acredito em Deus. É um vídeo com duração de 58 minutos. Assista a esse vídeo espetacular, uma palestra de Rubem Alves. Pois bem, nesse vídeo, o Rubem Alves, em certo momento, diz o que está aqui. Diz o Rubem Alves: meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que vou dizer aqui. Ele disse, aí aqui as palavras de Nietzsche, ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. Então você vê que o Rubem Alves também, de acordo com Freud, os dois, derrubam aqui a afirmação do Augusto Cury de que a procura por Deus é um ato inteligente da mente humana. Freud diz que é uma demência, é uma anomalia, uma neurose. E o Nietzsche também diz a mesma coisa. Quando a pessoa procura Deus, não há a inteligência. Essa inteligência da pessoa está paralisada, justamente porque procura Deus, procura deuses, entendeu? A mesma coisa do Freud. Certinho? Muito bem. Então quem foi Rubem Alves, hein? Quem foi Rubem Alves? Rubem Alves nasceu em 1933 e faleceu em 2014. Ele foi um brasileiro que fez doutorado, olha aqui, em teologia. Sabia tudo sobre teologia, sobre Bíblia, sobre Novo Testamento, sobre Velho Testamento, que não é velho para os judeus. O Augusto Cury não estudou teologia, ele é psiquiatra, administrador de empresas e psicólogo. Ele não tem o conhecimento em teologia que o Rubem Alves tinha. Então o Rubem Alves fez doutorado em teologia nos Estados Unidos da América. Ele também fez mestrado em filosofia. Ele também formou-se em psicanalista e tinha consultório atendendo pessoas. Ele foi professor universitário da Unicamp, uma das universidades mais famosas do Brasil, em Campinas, São Paulo. Ele foi escritor com inúmeros livros publicados no Brasil e também em outros países. Ele foi pedagogo, muitos livros também sobre pedagogia e direcionado para crianças. Ele também foi conferencista e foi ex-pastor da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. O Rubem Alves era um cristão ferrenho também, e deixou a crença religiosa, ele deixou a teologia cristã. Nesse livro aí dele, Biografia de Rubem Alves, trago aqui alguns trechos para você ver. Então vamos lá. Na página 145 desse livro aí, É uma Pena Não Viver, uma biografia de Rubem Alves. Na página 145 ele diz: a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E é. Então veja, o Augusto Cury, que não conhece teologia, ele busca a teologia cristã para dizer que não é mais ateu. Quando na verdade a teologia cristã é formada, como diz aqui o Rubem Alves, pelos absurdos, dentro da doutrina cristã. Erros e mais erros, e coisas absurdas,
que um ser humano normal não pode aceitar. Muito bem. Na página 163 do mesmo livro, o Rubem Alves diz: onde estava a minha inteligência? Olha aqui a reclamação dele. Onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Na página 163. Você vê que o Augusto Cury diz que a procura por Deus, a procura aqui por Jesus, como ele ficou deslumbrado pela figura de Jesus no Novo Testamento, ele diz que é um ato inteligente. Só que quem conhece a teologia cristã profundamente, como o Rubem Alves conhecia, diz coisa diferente. Ele diz: onde estava a minha inteligência, que fui acreditar no Novo Testamento, na Bíblia? Onde estava a minha inteligência? Como eu fui burro em acreditar nisso? E veja, um doutor em teologia. Então ele está dizendo que quando um homem busca Deus, busca Jesus no Novo Testamento, esse homem não age com inteligência. O Augusto Cury diz que sim, com inteligência. Não ria, por favor, não ria. Isso aqui é coisa séria. Então veja lá, onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Isto é, tenho vergonha de haver acreditado no Novo Testamento, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Eu acreditei nessas fantasias bíblicas. Como me arrependo? Veja aí, palavras de um doutor em teologia que conhece profundamente, conhecia o que é a doutrina cristã. Na página 395, a mesma coisa. O Rubem Alves diz: minha cabeça foi deformada pelo cristianismo. Olha aí. E o Augusto Cury deixa de ser ateu, diz ele, baseando-se nas doutrinas cristãs que estão nos 4 evangelhos. Veja a diferença. Quem conhece profundamente teologia diz uma coisa. Quem não conhece teologia profundamente, que é o caso do Augusto Cury, diz coisa diferente. Então veja aqui mais uma vez, na página 425 do livro, diz aí o Rubem Alves: acreditar em qual Deus? Há tantos. Isso aqui alguém perguntou a ele. Aí ele diz: acreditar em qual Deus? Há tantos? Claro que há tantos. Porque deuses não existem fora do cérebro humano. O cérebro humano cria deuses, lobisomem, saci pererê, boitatá, todos personagens ilusórios, fictícios. Então, como o homem é um criador de deuses, dependendo da cultura, o homem cria deuses diferentes. É por isso que o Rubem Alves, que conhecia a Bíblia profundamente, teologia profundamente, diz isso. Acreditar em qual Deus, se existem tantos? Entendeu? Isso aqui é uma verdade inatacável. Certinho? Deuses são uma criação do homem. E deuses são diferentes. O Deus hebreu é o Deus dos hebreus, dos cristãos. Mas não é o Deus dos hindus. Não é o Deus dos egípcios. Não é o Deus de muitas religiões. Shintoísmo. Não é. Não é o Deus dos budistas. Os budistas não têm Deus algum. E é uma filosofia muito mais bonita do que a teologia cristã. E disparado. E por último, para terminar o vídeo, veja na página 451. O Rubem Alves diz: não, nem um pouquinho. Não acredito em nada do lado de lá. Morreu. Acabou. É o que ele diz aqui. Perguntaram a ele se ele, Rubem Alves, ele não tinha medo da morte. Aí ele diz: não, nem um pouquinho. Não tenho medo da morte. Nem um pouquinho. Não acredito em nada depois da morte do lado de lá. Aí ele diz: morreu, acabou. E é isso. Morreu, acabou. O homem é tão idiota que ele quer ser eterno. Aí ele cria a vida eterna.
sempre foi assim. Essa criação da vida eterna sempre foi assim. O homem quer ser eterno e não é. Ele é mortal, como o cachorro, que está aqui a minha cadela, a Frida. Não é, Frida? Você não é mortal? Aí, ela disse que é. Então o homem é idiota. Ele quer ser eterno e não é. Aí ele cria a vida eterna, cria céu, cria inferno, tudo bobagem. Então você vê aqui que o Rubem Alves diz uma coisa completamente diferente do Augusto Cury. O Augusto Cury diz que não é mais ateu porque ficou apaixonado pela doutrina cristã que está nos 4 evangelhos. Ora, a doutrina cristã, como diz aqui o Rubem Alves, é um edifício construído sobre os absurdos, sobre ignorância, sobre a hediondez, a doutrina cristã. Certinho? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.